17 minutos em Natal, você está ouvindo o programa Explicando a Bíblia. Meu querido irmão, se o seu notebook quebrou, se o seu computador quebrou, não se preocupe. Você tem a Notebook Companhia que vai tranquilizar o seu coração neste sentido. Trabalha com conserto de computador, trabalha com reposição de peças, se necessário for, e também aceita todos os cartões de crédito. Está com uma promoção especial nesse período, a formatação da sua máquina por apenas R$30. E a Notebook Companhia fica na rua Alberto Silva, número 1260, em Lagoa Seca, bem pertinho do cruzamento com a Prudente de Moraes. Os telefones para contato são os 3222-9353, 3211-8064. Repetindo, 3222-9353 ou 3211-8064, Notebook Companhia. Voltando ao texto que nós estamos incumbidos de trabalhar ele hoje, o capítulo número 3 do Gênesis, logo no início a gente vê que esse capítulo 3 é muito facilitador para a compreensão das verdades fundamentais, irmãos. Para a questão da gente facilitar a reportação para o Novo Testamento. É possível entender melhor a argumentação de Paulo sobre a justificação, no capítulo 5 de Romanos, sobre os ensinamentos que ele fala acerca de homens com mulheres, a relação que teve com Adão e Eva, também há um apontamento nesse sentido. E também quando ele falou sobre a futura ressurreição, no capítulo 15 da carta aos Coríntios, ressurreição dos mortos. Então, esse capítulo aqui dá uma aplicação nesse sentido, uma ponte, né? A desobediência de Adão, ela trouxe o pecado para dentro da raça humana. Agora, quem foi o promotor disso? O diabo, o inimigo da raça humana, o inimigo de Deus. Apesar de a gente não ter detalhes sobre as origens do diabo, detalhes assim que a gente possa fincar a pé ou virar a ponta do pé, como eu costumo dizer, a gente sabe que Satanás ele é real e que ele é um inimigo super perigoso que não devemos brincar com ele. Significa então, o seu nome é adversário. Diabo significa caluniador. Então o adversário já é uma coisa difícil de se vencer. Quando ele calunia, quando ele vive pegando sempre a oportunidade de querer fazer com que fiquemos para trás ou sem credibilidade, então a coisa se torna difícil. No capítulo 8 de João, Jesus chamou os seus seguidores de filhos do diabo, porque o diabo era homicida e era o pai da mentira, ou é o pai da mentira, né? E Paulo diz que Satanás ele é o Deus deste século, para a gente vigiar mesmo essas palavras que a gente está trazendo nessa tarde, para mim e você vigiar. Ele é então, nesse sentido aqui, o governante do sistema mundial, né? Líder das forças demoníacas do mal, está na mão dele, ele é o líder disso aí. Satanás ele não é um ignorante, um medroso, um fraco que eu possa pisar no pescoço dele, na cabeça, né? E o povo de Deus, especialmente, deve tomar cuidado com relação a isso, a fim de não dar espaço para ele em nossa vida, porque se der o menor espaço, ele é invasor. Por isso, irmãos, a gente está sempre com esse cuidado, especialmente as pessoas que têm apego à leitura da Bíblia, de ficar aprendendo acerca dos ardis do diabo. A Bíblia mostra isso sem reserva, né? Com relação ao pecado, e como também mostra a fragilidade da natureza humana, para a gente não confiar, não se estribar no nosso próprio entendimento, como reprovou o escritor de Provérbios, né? E ele tem estratégias. O diabo ele não vem assim, no peito assim, de forma improvisada, não. Ele tem estratégia de como atacar. Ele fala o que para Eva? Eu posso lhe dar algo que você precisa e deseja, fazendo uma linguagem assim, bem atual. Já apesar de que a Bíblia viva já está bem atual. Você pode lhe dar o que você deseja. Você pode ter e desfrutar agora. O melhor de tudo é que não haverá qualquer consequência dolorosa. É isso que ele estava dizendo. A mulher já tinha paquerado com a planta, com a fruta, melhor dizendo, né? E ele ainda ficou ainda naquele negócio assim de querer entusiasmá-la. Isso a Bíblia chama de engodo, isca. Aquilo que a gente mais gosta e que mais a gente é frágil é o ponto que ele pega. Então a gente precisa observar os estágios da tentação de Eva, e que Adão veio a cair também, para que a gente não possa incorrer na mesma falha. Porque a tentação, ela vem em todo o tempo. Ele usou uma outra forma também de conseguir os seus objetivos, seus intentos malignos. Ele usou disfarce, né? Ele, como é um astuto e um imitador, como Paulo falou no capítulo 11 da carta aos Coríntios, ele falou que ele se faz até passar por anjo de luz. Isso na segunda carta, no capítulo 11. Ele se finge de anjo, se faz. Quando ele chegou no jardim, ele usou o corpo de uma serpente. Eva pareceu até nem se perturbar com a presença da serpente ou com o fato da serpente falar.
De modo que a gente pode supor que ela não viu nada que ameaçasse a sua integridade nem a sua comunhão com Deus nisso. É aquela história do nada a ver, né? Ele trabalha, irmãos, ele produz uma falsa justiça. É diferente da justiça que procede da fé no Senhor Jesus. Ele é o oposto. Ele engana a pessoa, né? Por exemplo, Satanás já tem falsos mestres. Está explicado nas cartas apostólicas de forma farta, né? Pessoas que pregam o evangelho, falsos irmãos que se opõem ao verdadeiro evangelho, fica só na mutuca, querendo ver aonde é que está o problema e tal, para poder encontrar uma forma de agredir o sistema, que é o sistema do céu, que é exatamente o que Jesus chamou de igreja. Satanás, ele questionou a palavra de Deus. Uma outra coisa que a gente precisa ficar cuidadoso acerca disso, ou querer dar um outro sentido naquilo que Deus falou. O alvo de Satanás foi o intelecto de Eva, a mente. Por isso que Provérbios falou que tudo que a gente deve guardar, o que mais a gente deve prezar é exatamente o coração, que é a mente, porque da mente é que procedem as saídas da vida. Ele pegou o intelecto de Eva, que é uma arma, e com a falsidade. Quando ele questionou o que Deus havia dito, ele levantou dúvida na mente de Eva sobre a verdade da palavra de Deus e a bondade do coração de Deus para com a raça humana. E o homem com aquela questão natural de querer ser independente, autossuficiente. Então a resposta de Eva, quando isso tudo foi acontecendo, o diabo foi jogando o engodo, a isca, a resposta dela foi mostrando que ela estava seguindo o exemplo de Satanás e alterando a palavra de Deus. Se você comparar os textos do capítulo 3 de Gênesis com o texto do capítulo 2, o que Deus falou e o que Eva levou para o ouvido da serpente, você vai ver que Eva deixou fora a palavra livremente. Quando o Senhor disse que vocês podem ficar livres, é pena dessa árvore aqui. Quando ele acrescentou aqui, nem tocareis nele, aí ela mencionou assim, e ela não falou assim que Deus deu uma ordem, porque aquilo era uma ordem expressa, era um pacto onde Deus, sabendo o que é melhor para o homem, ele deu as diretrizes para o pacto. É a mesma coisa dos nossos dias. A gente observa ainda que Eva também imitou o diabo quando ela falou Deus, ela Elohim, e não o Senhor Jeová, que é o Deus da aliança. Fala-se apenas como um superior que é nivelado a qualquer um outro superior. Para trazer uma linguagem mais clara para a gente. Agora o Senhor é o Deus da aliança, a palavra que se reporta ali, é o Jeová mesmo, né? Por fim ela falou, para que não morrais, ou seja, ela deixou uma possibilidade, enquanto que o Senhor falou assim, certamente morrerás. Ela subtraiu elementos da palavra de Deus e acrescentou outras coisas. Então começou ali um diálogo assim, como que em comunhão com o diabo. Ela está o perigo todinho. Agora não, mas eu vou um diálogo em comunhão com o diabo, como é que eu vou desenvolver isso? Olha, meu irmão, há pessoas que são instrumentos do diabo para tirar-nos a paz e a comunhão que a gente tem com Deus. Então a gente precisa ter cuidado, especialmente essas pessoas que não comungam com a salvação ou com o senhorio de Cristo. Então a gente deve evitar e cuidar para não ter uma amizade profunda, uma amizade respeitosa, uma amizade onde haja entrega, claro, especialmente quando se trata de familiares que moram na mesma casa, mas comunhão acerca das coisas de Deus, no sentido assim de trocar jogar assim, como fosse assim, o meu cio, meus segredos, as minhas coisas com Deus, com certeza vai haver ali um fermento no meio do diálogo, e esse fermento pode fazer com que a gente deturpe a palavra de Deus. Foi o que Satanás fez, ele deturpou a palavra do Senhor. Ele falou assim, é certo que não morrerás. Observa aí, ela nem falou assim que o Senhor falou assim, certamente morrerás. Ela falou assim, como que houvesse uma possibilidade da morte em comer do fruto. Aí quando o diabo falou assim, é certo que não morrerás, ela já estava de mão dada com ele. Não tenho dúvida disso aí. Então a gente vê uma contradição direta com o que Deus diz, certamente morrerás. Uma coisa que Eva não tinha observado, não sabia, sei lá, é que o diabo ele é mentiroso. Olha, todinho é isso aí. Eva deveria ter lembrado da palavra de Deus, crido nessa palavra e deixado a serpente. Quando a gente se demora no lugar da tentação, irmão, a gente se mete em dificuldade sempre. E tem uma linha de perigo, uma esfera de perigo, onde a gente pode se manter à distância. Essa aqui é a minha zona de proteção, então eu devo me manter a tantos metros ou quilômetros ou anos-luz disso aí. Essa a do discernimento que eu preciso ter, e você também. No lugar da verdade de Deus, Satanás colocou a sua própria mentira.
como Deus serei, sabe? Quando ele falou assim, como Deus serei, parece até que foi uma mão na luva para o que a mulher estava aguardando ali naquele momento. Agora, qual é a mentira que tem governado a civilização desde a queda do homem? Com certeza, irmãos, é a convicção de que todo homem, incluindo mulher também, pode ser o seu próprio Deus e viver em função da criação e não do Criador, sem sofrer qualquer consequência. Todo mundo quer ser autossuficiente, dono do seu nariz. Quando eu completar 18 anos, que quieta, rapaz. Tu tem 50 e não sabe nem para onde é que vai? Imagina quando completar 18. Uma vez que começamos a questionar a palavra de Deus, mano, a gente está aberto para negar ela. Quando a gente questiona ela, porque é uma questão de crer, envolve fé nisso aí. E sem a fé é impossível agradar a Deus. E para crer na mentira de Satanás é fácil. Só é preciso um pequeno passo para acreditar nas promessas fajutas de Satanás e desobedecer aos mandamentos de Deus. No próximo bloco a gente vai tratar acerca da desobediência, da tragédia da desobediência. São 13 horas e 28 minutos. A gente vai ouvir um hino, a gente vai ouvir com Afonso Augusto o hino Firmeza.